Boa noite. Nós vamos hoje fazer um estudo sobre o Senhor Jobá, Espíritos Felizes do Céu e Inferno. E agora eu vou ler uma página aqui do Antônio de Aquino, Reflexões, é o item 79. A carne, com o peso de suas dificuldades, muitas vezes traz ao homem a sensação de impotência diante dos problemas que lhe surgem à mente. Há também a dificuldade própria, causada pelo medo, pela inconformação diante de suas provas. Antônio de Aquino, volume 1. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, querido irmão Clarencio, guias e protetores desta casa, pedimos o auxílio necessário, o amparo necessário para que possamos entender um pouco mais sobre a vida espiritual, no caso dos espíritos felizes, entendermos o quanto nós temos que trabalhar para caminhar em direção ao alto. Que vocês possam nos auxiliar, nos amparar, para que possamos entender da melhor forma possível todo esse estudo. Fiquem conosco, pois muito precisamos de vocês. Que assim possa ser, Senhor. Bem, fala do Senhor Jobá, que é um espírito feliz, está na segunda parte do Céu e Inferno, no capítulo 2. O Senhor Jobá foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, Ele era uma pessoa muito influente, era intelectual e fazia parte também como membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Ele desencarnou com 69 anos, desencarnou no AVC, No livro diz apoplexia, muita gente não sabe então o que significa apoplexia, então eu fui buscar, é um AVC, Então ele teve um desencarne narrado por ele, assim, foi espantoso, de uma forma espantosa, mas que ele logo conseguiu chegar a tempo de, como vou dizer, de se recuperar, Assim, ele muito cedo ele já tinha noção do que tinha acontecido com ele. Ele se libertou muito fácil, o desenlace dele foi uma coisa muito fácil. Ele desencarna no dia 26, deixa eu ver aqui, para não errar, no dia 27 de outubro. No dia 8 ele já está dando comunicação para a Sociedade Espírita. Então, no 8 seguinte, no dia 8 de novembro. Então, um espírito que do desencarne, desenlace, da recuperação que ele tem, ele já chega a dar informação, isso em poucos dias, 11 dias de desencarnar. É bem interessante, É bem interessante até para que nós possamos entender que quando o espírito é um espírito
puro, um espírito puro, um espírito feliz, um espírito elevado, ele chega a um entendimento muito fácil do que é o desencarne e desenlace, né? Pelo entendimento dele até de ser membro da Sociedade Espírita, de ter trabalhado junto com Kardec, com aquele povo todo, e mesmo com, como vou dizer agora, mesmo com tudo que havia na época. Então vamos parar e pensar um pouquinho. A vantagem de ser um espírito puro. A vantagem de ser um espírito puro, gente, é tamanha. Ele desenlaça com facilidade, ele dá informações. Ele antes de desencarnar, ele falava que gostaria que o evocassem assim que ele desencarnasse, para ele colocar o que tinha presenciado, o que tinha vivido no seu desenlace, para continuarem os estudos. De alguma forma ele continua ajudando os estudos que eles estavam fazendo, porque na época era muito difícil você fazer um estudo sobre o espiritismo com todas as pressões que haviam. Então Kardec teve tamanha dificuldade por conta de pressões, mas também um amparo grande da espiritualidade, né? Mas não só da espiritualidade que estavam fazendo as comunicações, como do pessoal que trabalhava com ele, que foi escolhido, né? Foram espíritos que já tinham uma certa elevação, foram espíritos que, com o entendimento, só somariam para a codificação, né? Tanto é que ele continua, depois desse desenlace, ele continua dando colaboração significativa para o espiritismo, né? Ele vem nos informar, inclusive com a tamanha humildade que ele tinha, que o senhor Jobá era um espírito com tamanha humildade, porque ele aceita os erros, ele vem corrigi-los depois. Vem perguntas sobre as coisas que ele pensava na época, e ele vem dizendo: não, eu pensava errado, eu estava errado nesse sentido, e colocava, né, para quem pudesse compreender, para que se pudesse estudar, que ele estava errado, né? Não, eu errei, o pensamento é outro. Mas por quê? Né? Quando nós estamos encarnados, presos no corpo de carne, nós estamos ali travados, mais ou menos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós não estamos totalmente livres de pensamento para usarmos tudo aquilo que nós podemos usar quando desencarnados. Nós estamos ali numa prisão, nós estamos ali limitados, né? Algumas coisas nos fazem esquecer para que possamos trabalhar melhor a nossa vida. Então, nós viemos para isso, né? Para poder cumprir alguma coisa para a gente e para a sociedade. Então, ele, dentro da limitação que o corpo lhe trazia, ele cometeu alguns equívocos que, com a humildade dele, ele veio dizer que não era daquela forma, porque uma pessoa que era presidente de um museu industrial em Bruxelas, né, na Bélgica, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris,
ele era uma pessoa muito conhecida e de repente formador de opinião. Então muita gente poderia se engendrar pelos pensamentos que ele pudesse colocar e ao mesmo tempo cometer os mesmos erros que ele. Ele vindo com toda a humildade dele, que poderia simplesmente não colocar, mas como ele estava enganjado ao problema, ao trabalho da divulgação da doutrina espírita, da codificação, junto com Kardec e outros, ele se viu dentro dessa situação com a obrigação de chegar e informar a todos, né? Perguntam a ele o que ele viu na hora do desenlace, quem ele foi recebido por quem, e ele explica que foi recebido por todos aqueles espíritos, né, aos quais eles evocavam para conhecimento, para trazer a parte da codificação, para que eles pudessem trabalhar dentro disso tudo e fazer com que as pessoas tomassem conhecimento, os espíritos superiores, né? E ele foi recebido por esses espíritos. Ele narra que, inclusive, pairando ao alto tinha o Espírito Verdade. Quer dizer, olha o quanto ele tinha de merecimento, né? Espírito de Verdade, ele dizia que era uma luz muito grande que ficava pairando. Então, é mais uma prova que a gente tem do mundo espiritual, né? De tudo aquilo que existe fora do nosso lado, né, de encarnado, e que estamos relacionados, estamos atrelados a ele, sim, e dependendo simplesmente de nossas atitudes para que possamos estar junto a essa gleba de espíritos superiores ou felizes, né? Com muita tranquilidade, né? Eles estão sempre a nos amparar, nos servir, nos intuir, e muitas das vezes, por nossa pequenez, a gente não consegue enxergar ou perceber o quanto eles nos ajudam, né? E isso é muito comum entre nós. E cabe aí uma lição para que possamos, de alguma forma, entender o porquê da gente corrigir os nossos erros, o porquê de estarmos aqui, quem tem o entendimento da doutrina da doutrina espírita, né, do espiritismo, quem tem esse entendimento, o porquê, né, que devemos pensar sim como um espírito imortal e que estamos aqui para galgar alguma coisa, para evoluirmos de certa forma. Com todos esses ensinamentos nós conseguiremos, porém vai depender de nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos aqui a proteção, mas nós temos sim o livre-arbítrio, e vai depender muito de quem a gente segue, de quem a gente tem como modelo e guia, de quem a gente interpreta como o melhor para a nossa evolução. Ali ele pergunta, tem uma pergunta também que Kardec faz ao Sr. Jobá,
se ele, onde é que ele está na sala, né? E se eles, se nós no caso eles conseguiriam vê-lo se ele quisesse que víssemos, né? Então ele fala que está no mesmo local que ele sempre esteve e se apresentando da mesma forma, perispiriticamente falando, porque não tem mais corpo, mas da mesma forma que eles conheceram o Senhor Jeová, né, que o conheceram encarnado, né, da mesma forma. Então ali ele explica que assim, que dá para ser visto para aqueles que têm a mediunidade de vidência. Quem não tem a mediunidade de vidência não o veria, né? Mas ao pensando, ele poderia até tentar se materializar, mas não foi o caso, não veio isso na pergunta e ele não respondeu assim. Mas se ele de repente tentasse materializar, todos os veriam, né? Mas ele falou que estava no mesmo local onde ele ficava, né, nas sessões, e que era só imaginá-lo ali sentado, da mesma forma que iriam perceber a presença. Outra afirmativa de que, apesar dele estar desencarnado, ele ainda tem um pouco, talvez até pelo tempo de desencarne dele, tem até um pouco de, como é que eu vou dizer, ainda apego a algumas coisas, não sei se esse seria o termo, mas ainda está um pouco ligado, né, à Terra, ao nosso meio. Isso por alguns motivos, acredito eu, inclusive o motivo dele estar ainda ligado, por poder ajudá-los, né? Agora a partir do outro lado, né? Eu ajudei do lado de cá, no outro lado eu vou continuar ajudando, entendeu como é? Ele foi membro da Sociedade Espírita, então ele trabalhou ali como médium, como um ajudante da codificação junto de Kardec, e ele depois trabalhou como espírito. Mesmo ele sendo um espírito feliz, poderia estar em outro mundo, já poderia, até porque ele se libertou do peso do corpo físico que nós carregamos, né? Ele se libertou disso tudo, e mesmo assim, ele podendo estar em outro plano mais elevado, ele ainda quis continuar o trabalho para poder ajudar mais pessoas. Então era um espírito feliz, porque ele era bom, ele era um espírito muito bom, ele era um espírito muito, como é que eu vou dizer, muito humilde, né? Reconhecendo algumas falhas, alguns equívocos, porém ele era muito bom. E quando ele fala que ele não quer deixar, até por gratidão, a terra, né, ali o trabalho que ele vai continuar, que ele não faz, ele deixou ali, nos deixou por tempo dele, que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir como encarnado, que ele não estava feliz por isso, mas por ter se libertado do peso do corpo físico. Então ele realmente chega a um ponto de
como é que eu vou dizer? De amor por esse trabalho, né? Esse trabalho que Kardec fez com maestria, que todos nós sabemos da evolução desse espírito e agradecemos muito grandemente. Temos essa gratidão também por todos os outros que ajudaram ele, né? Os espíritos que ajudaram a fazer, a cumprir o trabalho de Kardec, os encarnados e os desencarnados. Então são coisas que nós podemos tirar para exemplos de nossas vidas. O modelo e guia é Jesus, todos nós sabemos, mas podemos, com os mais próximos, tirar coisas que eles já aprenderam com Jesus, né? E vamos buscando nisso tudo uma melhora para nosso caminhar, para que possamos... eu não estou achando a palavra agora, para que possamos, mas para que tenhamos uma gratidão tão grande quanto a de Jeová. É lógico que não nos transformaremos em espíritos felizes de uma hora para outra. Nós temos muito trabalho pela frente, né? Mas o caminho é bem nítido para quem tem o conhecimento, né? Bem tranquilo, né? Aí vocês podem até perguntar para mim: mas será que ele teve o que todo mundo fala quando desencarnou, que passou a vida na sua frente? Teve sim. Ele relata isso na página, se vocês quiserem ver no Céu e Inferno, na segunda parte. O Senhor Jeová, ele é Espíritos Felizes, ele vai relatar que desde a infância, a juventude e a vida adulta lhe passaram rapidamente na sua frente toda a sua vida, tudo aquilo que ele precisava reviver ali naquele momento foi passado, e com isso é mais uma prova que o Espiritismo nos conta, né? Nos dá de ensinamento, né? Nós, quando estamos libertos, nós simplesmente temos uma amplidão de pensamento, né? Quando nós estamos encarnados, presos no corpo de carne, nós estamos limitados aos nossos conhecimentos na Terra, aos nossos, lógico que as nossas experiências contam, porém nos são abafadas de alguma forma, até porque precisamos trabalhar de forma a melhorarmos. E se nós fôssemos conduzidos, né? Você errou aqui, você vai ter que consertar isso. Que mérito teria em nós reconhecermos o nosso erro? Porque não seria um reconhecimento, seria sim uma instrução. Você está sendo instruído a fazer aquilo. O negócio é que nós temos que pegar, sim, instruções do que devemos fazer, mas toda a decisão, por assim dizer, é nossa. Nós decidimos o que vamos fazer, né, do jeito que vamos fazer. E muitas das vezes nós reclamamos das consequências. Tudo que a gente faz na vida tem consequência. Nós temos consequências em todos os nossos atos,
todas as nossas atitudes vêm com uma consequência. Então, a consequência é ser boa ou ser ruim vai depender simplesmente de como nós agimos anteriormente, né? Aquela história de que o nosso futuro é escrito no presente é totalmente verdadeira, visto que se você for uma pessoa boa, você vai ter um futuro bom. Mas que futuro bom é esse? Como é que você analisa bom ou ruim, né? Aí é de você. O que você analisa? O que é se ter um futuro bom e o que não é ter um futuro bom, né? Se a gente for pegar o exemplo do seu Jobá, com o desenlace dele, ele ser recebido por Erastos e outros espíritos, inclusive espírito de verdade, isso daí é porque você teve um merecimento muito grande, né? Como aqui hoje nós, no nosso desenlace, sermos recebidos por aqueles espíritos amigos que nos antecederam no trabalho da obra do Espiritismo, né? Isso seria uma satisfação enorme, né? Mas isso vai no merecimento de tudo aquilo que a gente precisa mostrar, de tudo aquilo que a gente precisa fazer, de tudo que a gente precisa trabalhar em nós, né? Ainda não temos a pureza, nós ainda não somos felizes de fato, temos momentos alegres, mas se pensarmos direitinho como agir, nós vamos agir de uma forma muito melhor, né? Temos a vida e os exemplos para nos pautarmos, né? A humildade, o amor, né? A caridade, você chegar e demonstrar, não é demonstrar assim, eu estou fazendo, não, você chegar e praticar isso tudo, você tendo o amor necessário, fazer ao próximo aquilo que você deseja que o próximo vos faça, você trabalhar esse amor que ainda temos, porque é uma centelhazinha divina que está dentro de nós para trabalharmos, para que possamos incendiar, né? Para que possamos pôr para fora esse amor, esse apreço, essa gratidão pela doutrina, pelos espíritos que nos amparam, nos tentam educar, né? Porque é muito bonito você ver uma atitude no outro que você sente que é de coração. Não é bonito, não dá vontade de fazer. Muitos de nós têm vontade de fazer, mas não faz. Muitos de nós ainda fica assim, poxa, eu não tenho condições de fazer, eu ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo. Mas vamos lá. Fazer uma prece por alguém não nos custa nada. Pedir perdão, por mais que seja difícil, não nos custa nada. Agradecer pelo dia, pelo que nós recebemos no dia, por tudo que nós recebemos no dia, não nos custa nada. E muitas das vezes a gente fala assim, que dia horrível que eu tive. E você vai pensar direitinho, com frieza, e vai pensar assim, poxa, se não fosse isso, eu teria me dado mal naquilo, ou poderia ter sido pior, ou isso daqui foi o que me salvou.
me mostrou o que eu tinha na mão. Então, podemos dizer que tudo devemos agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos, né? Pelo amparo que nós temos, e que possamos, né, de alguma forma usar isso tudo a nosso favor, a favor da humanidade, a favor de todos. Fazer a prece de encerramento, né? Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, querido irmão Clarencio, guias e protetores desta casa, meu mentor espiritual, meu anjo guardião, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por estar mais uma vez em teu nome, trabalhando para o próximo e para mim. Hoje muito aprendi com esse estudo. Que possamos, de alguma forma, ser um guia de luz, mesmo que pequeno, para alguém, para alguma pessoa nesse mundo. Que o Senhor Mestre Jesus possa nos amparar sempre, nos intuir, para que possamos ser sempre pessoas de bem. Fiquem todos esses espíritos conosco, nos ajudando no trabalho, nos intuindo sempre da melhor forma possível. Que assim possa ser. Graças a Deus, só temos a agradecer.